Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos meditar no Salmo 37. Então, é um salmo comprido. Dê uma pausa aí nesse vídeo, leia esse salmo com bastante atenção e calma. Depois volte aqui para a gente poder refletir um pouco ao que Deus tem a falar nos nossos corações. Este é um salmo que nós podemos ver respostas em relação a uma questão muito inquietante, que muitas vezes você pode já ter se perguntado ou até ter sentimento de raiva, de não entender o porquê acontece isso. Muitas vezes a gente vê pessoas que são tão más, pessoas que têm uma vida de pecaminosidade tão grande, que praticam o mal, que não estão nada de acordo com o que Deus nos manda ser. E ainda assim parece que prosperam tanto, são pessoas que parece que têm tantas coisas boas na vida, tanto sucesso em determinadas áreas. E já ao contrário, a gente vê pessoas que são tão boas, cristãs, retas, justas, mas que muitas vezes vivem uma vida de sofrimento tão grande, parece que vivem a vida inteira em sofrimento, em dificuldade, de forma penosa, e é algo assim que aos nossos olhos é tão injusto, que a gente não entende o porquê acontece, que a gente não entende o porquê desse desequilíbrio tão grande. E neste salmo Deus nos chama a agir de determinadas formas em relação a isso. Nos primeiros versículos nós vemos alguns versos que trazem imperativos. Então são versos que nos trazem ordenanças, que nos trazem formas de agir, ações as quais nós devemos ter. Então, diante de situações como essa em que você pode se sentir injustiçado, em que você olha para o seu inimigo e vê ele prosperando, e você pode estar passando por tantas dificuldades, por tantos caminhos penosos, Deus nos chama a confiar nele, mediante situações como essa, no versículo 3. No versículo 4, Deus nos chama a nos agradarmos dele, que ele satisfará os desejos do nosso coração. Deus nos chama a entregar o nosso caminho a ele, a confiar nele. Deus também nos chama para descansar nele, no versículo 7, e no versículo 8, a deixarmos a ira e abandonarmos o furor. Então, são ações às quais Deus nos chama para que possamos ter na nossa vida, no nosso dia a dia, e é algo que é muito importante, que é muito explícito neste salmo, muito citado, no sentido de que o ímpio, ele tem a sua prosperidade, mas ela é uma prosperidade que é efêmera. O ímpio, ele parece ter algo tão bonito, aos nossos olhos é algo tão bom, tanto sucesso, tanta prosperidade financeira na sua família, saúde boa, é algo que aparentemente nós também queremos ter, nós também almejamos toda essa prosperidade do ímpio. Mas muitas vezes a gente não se dá conta de que essa prosperidade ela é efêmera, ela dura por pouco tempo, ela não é algo que está embasado num relacionamento com Deus, em algo que é embasado em conquistas por meio de um relacionamento com Deus, por meio de ações que são embasadas na verdade e na Bíblia. Então, é algo que é efêmero, que logo passa. Mas nós que somos cristãos, nós que confiamos em Deus, nós que acreditamos nele, nós que confiamos, que agradamos dele, que entregamos nosso caminho, que descansamos em Deus, nós sim temos uma prosperidade que dura para sempre. Nós temos o que há e o que pode ter de melhor, que podemos ter de melhor neste mundo, que é ter a Deus, que é ter a salvação, que é ter Jesus Cristo na nossa vida. Isso sim é prosperidade que dura, é uma prosperidade do qual nós temos certeza que não é efêmero, que temos certeza que teremos até o fim, até a eternidade. Então aqui algo que ficou bem claro para mim, que falou ao meu coração, é que quando nos sentimos injustiçados, quando não entendemos o porquê de passarmos por tantos problemas, mesmo sendo tão justos, mesmo nós lutando todos os dias para que sejamos retos, para que possamos fazer o que a Bíblia diz que devemos fazer, para que possamos agir da melhor forma a qual a Bíblia nos diz que devemos agir no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, ainda assim passamos por tanta dificuldade. Deus nos chama a reconhecer que Ele é o que nós temos de melhor nessa vida. Então, se você não tem uma prosperidade financeira como você gostaria, se você não tem uma prosperidade
no seu trabalho como você gostaria, profissional, se talvez você passa por tantos problemas na sua família, por tantos problemas de saúde e em tantas outras áreas, Deus neste salmo ele nos chama para reconhecer que Ele é aquilo que nós temos de melhor, Ele é aquilo que nos dá a confiança de que teremos uma prosperidade eterna e não algo que é efêmero, algo que logo passa, algo que quando nós morrermos ficará aqui, mas Ele, ter Deus em nossa vida, nós levaremos com Ele, nós estaremos com Ele e nós teremos essa prosperidade até a salvação. Então, quando você se sentir inquietante, quando você se sentir angustiado, quando você ter essa dúvida tão inquietante e essa coisa tão ruim de ver o mal prosperando e o bem só bem miséria, o bem passando por coisas tão penosas, que você se volte para Deus e lembre que o que nós temos de melhor neste mundo, o que nós temos de melhor nessa vida é a Ele. Ele é quem nos faz prosperar de verdade, espiritualmente e eternamente. É Ele que nos faz termos uma vida, mesmo que tão penosa, ainda assim alegre e cheia de paz e cheia de amor e misericórdia que nós só encontramos em Deus. Então, que os seus dias sejam recheados e sejam cheios dessa prosperidade que nós só encontramos em Deus, dessa prosperidade que é espiritual, dessa prosperidade que não é efêmera e que só podemos encontrar nele e na palavra dele e nosso relacionamento com ele. Que o Senhor nos abençoe e que ele nos capacite também.